Deus é fiel, amém? Daniel capítulo de número 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Daniel 1:8. E Daniel se assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Oremos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Esta é a hora, Senhor, de nós recebermos de Ti a orientação da palavra do Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar com os meus irmãos partilhando desta palavra. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Bastante alegria. E a glória a Deus. Escolheu renunciar. Escolheu renunciar. Uma das coisas mais difíceis é renunciar. Renunciar fala de você abrir mão de algo. E às vezes nós temos que renunciar a algo que nós temos prazer, algo que nós gostamos. Às vezes nós temos que renunciar, queridos, a algo que nós custamos para adquirir. E de repente Deus chega para nós e fala assim: me dá, ou abra a mão. E você tem que abrir mão, você tem que renunciar. Você está me ouvindo? Então renunciar, queridos, é uma das coisas mais difíceis da nossa caminhada com Deus. Porque todos nós, em algum momento, nós teremos que renunciar alguma coisa. E eu poderia apresentar para vocês, praticamente em todos os livros da Bíblia, exemplos sobre renúncia. Renúncia é um dos temas menos complexos de nós. É difícil renunciar, mas é um dos temas menos complexos de nós trabalharmos na Bíblia, porque tem vários exemplos. Porque vida com Deus, andar com Deus, é renunciar. Você ter uma vida mundana, você ter uma vida longe da presença dele. E andar com Deus exige de nós escolhas. Às vezes nós precisaremos tomar decisões, fazer escolhas. E essas escolhas, elas nem sempre são fáceis de nós tomarmos. Eu já vi pessoas renunciando salários altíssimos. Salários bem altos. E você vai conversar com a pessoa, você fala assim: você é doida, né? Um salário desse. E você vai conversar com a pessoa vai falar o quê? Se eu continuasse lá, eu ia morrer. Estava perdendo minha saúde. Estava perdendo meu casamento. Se eu continuasse trabalhando nessa empresa, eu ia perder meu casamento. Eu tive que abrir mão, porque o meu casamento é importante para mim. Eu entendo quando alguém chega para mim e fala isso. Eu ia perder, eu abri mão, porque estava perdendo os meus filhos. Meus filhos estão numa idade que precisam de mim, eu preciso me organizar, então eu vou ganhar a metade para estar com eles. Essa semana veio uma notícia, na internet, também na televisão, que o famoso William Bonner não ia ser mais o âncora do Jornal Nacional, que é o principal jornal da Globo.
Ele justificou, porque por causa da minha família, por causa do meu tempo com a minha família. Deve ser um bom salário, né? Abrir mão por causa da família. Renunciou. Quem entendeu? Diga amém. Renunciou. Só que tem pessoas que elas não renunciam. Ela perde a família, ela perde o casamento, ela perde os filhos, porque ela não renuncia. E a vida com Deus é essa opção de você escolher renunciar. Domingo de manhã nós poderíamos estar em tantos lugares. Apesar de não frequentar muito, eu gosto de parque. Eu ia falar shopping, eu também gosto, mas eu ia falar de parque. Eu gosto de parque. Domingo de manhã é um dia propício para pedalar, para ir jogar bola, para ir se divertir num parque, para não sei o quê. Mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Também gosto de praia, poderia estar na praia, poderia ter escolhido ir para a praia, pegar o carro, botar a família e ir para a praia. Mas eu escolhi estar aqui. Porque eu entendi a importância de estar aqui. Para mim, para cumprir o meu chamado, para pastorear uma igreja. Quando você é pastor de uma igreja, olha, é uma vida que você renuncia. E eu entendi o que é renúncia muito jovem na minha vida. Muito jovem eu entendi o que é renúncia. Porque eu me converti com 13 anos. Então com 13, 14 anos, com 15 anos de idade, eu já estava envolvido com a obra. Já tocava na banda da igreja, no grupo da igreja. Essa música que o pessoal cantou aqui hoje, João viu, isso é da minha época lá de trás. A gente cantava essa música. Então eu já estava envolvido com ensaios, com horário de chegar na igreja. Nunca cheguei na igreja no horário do culto. Eu sempre cheguei antes, porque tinha que ensaiar, tinha que não sei o quê. Então eu tive que renunciar uma vida de um adolescente comum para a minha idade, para estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu falo isso com alegria, porque para mim foi maravilhoso. Quem entendeu, diga amém. Com 16 para 17 anos eu comecei a pregar a palavra e eu fui entendendo já sobre renúncia. Fui entendendo. Com 20 anos de idade, eu já estava totalmente envolvido com obra. Já estava pastoreando a igreja com 20 anos de idade. Idade talvez de algum jovem daqui. Daniel, que é o texto que eu li aqui para vocês, aqui eu quero falar de Daniel um pouco. Daniel foi um jovem, queridos, que ele tinha todos os motivos para se revoltar. Daniel era um jovem rico. Daniel era um jovem da classe alta da sua época. Era um jovem que tinha planos, por exemplo, de fazer algo, de estudar algo, de ir para tal lugar, de fazer tal coisa. Ele tinha muitos planos, porque o dinheiro dá condições de você fazer muitos planos. Então ele era um jovem rico, cheio de planos, oportunidades. E de repente esse jovem rico, cheio de oportunidades, cheio de sonhos, ele vê como os seus sonhos desaparecerem. Porque a Bíblia vai dizer que ele era um jovem que morava em Judá. E na época a cidade de Judá foi invadida por um exército inimigo. Era o exército do Império da Babilônia, exército caldeu. E quando esse exército foi para a terra de Judá, eles foram levando os bens, os tesouros, eles foram levando tudo aquilo que era de ouro, todos os metais nobres, as coisas caras que eles tinham lá. E eles também levaram muitas pessoas para serem servos. E eles não levaram todos, eles foram selecionando os nobres, os ricos, aqueles que eram da descendência real, aqueles que eram da descendência dos sacerdotes, essa elite da população, eles levaram para a Babilônia, e Daniel estava no meio. Então Daniel foi arrancado da sua casa, Daniel foi para um país que não falava o idioma dele, mas até aí está tudo bem. Mas chegando lá, trocaram o seu nome,
Chegaram lá, colocaram ele longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe da sua família. Ele se viu sozinho. E quando ele chega naquele lugar, Daniel entendeu que não adianta se revoltar contra Deus, que não adianta você querer bater de frente com Deus, porque não tem ninguém que bate de frente com Deus e permanece de pé. Não tem ninguém que se revolta contra Deus e se torna bem sucedido. Não existe. Daniel entendeu. Eu estou na luta, eu estou no problema, então eu vou me apegar com Deus, e Deus vai me dar forças para eu conseguir passar por essa fase difícil e chegar lá e viver o melhor dele, viver a promessa dele. Deixa eu te dar um conselho nesta manhã: não se afaste de Deus. Se você está na luta, se apegue com Deus. Se você está num momento difícil da tua vida, se apegue mais ainda com Deus, porque Deus vai te dar forças para você passar pela luta e viver o melhor dele na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos aplaudir Jesus. Ele entendeu: vou me apegar com Deus, não vou me revoltar. Aleluia! Eu não fiz nada para estar aqui. Eu não me revoltei contra Deus. Mas se eu estou aqui, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia! Eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. Onde você estiver, onde o Senhor te colocou, Ele te colocou porque Ele tem um propósito na tua vida. Lá onde você trabalha não foi por acaso, Ele te colocou lá porque Ele tem um propósito na tua vida. As pessoas que você convive, as pessoas que você estuda, as pessoas que moram próximo de você, você não está lá por acaso. Deus te colocou lá porque Ele tem um propósito e Ele vai usar a tua vida. Ele vai começar a partir de hoje usar a tua vida. Amém? Você recebe esta palavra? Aleluia! Glória a Deus! Ele chegou na Babilônia como prisioneiro, não se revoltou contra Deus. Primeira coisa, quem entendeu, diga amém. Amém. Segunda coisa, ele falou assim: eu vou me posicionar. Essa semana, eu acho que foi quinta, Fábio falou de posicionamento, não sei, e foi na quinta, né? Posicionamento. Deus está esperando um posicionamento nosso. Diga para o seu irmão do lado: Deus quer um posicionamento dele. Ele teve um posicionamento, e esse posicionamento que ele teve foi de renúncia. Eu li para vocês aqui o versículo de número 8. Ele falou assim: eu não vou me contaminar. E essa palavra contaminar, ela tem um sentido para nós. Nós, quando falamos contaminar, nós aqui ocidentais, nós aqui entendemos. Quando nós falamos de contaminação, nós estamos falando de uma água que é poluída, nós estamos falando de algum tipo de líquido, algum tipo de pó, nós estamos falando de alguma doença que pode contaminar aquilo que está limpo, está puro. Contaminação, no contexto judaico, tem outro sentido. É um sentido mais amplo do que o nosso. Por exemplo, se você toca numa pessoa que está doente, se você toca em alguém que está doente, você tocou em alguém que está doente. Isso é muito racional, nós entendemos o que é isso. Vai lá, lava a mão depois, está tudo bem. Agora, no conceito judeu, se você toca em alguém que tem determinadas doenças, você se torna impuro, você se contaminou. Não é que você adquiriu a doença, mas pelo fato de você ser judeu, você tocou em algo impuro, você precisa fazer todo um processo de purificação novamente. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela está num período menstrual, por exemplo, se um homem toca nessa mulher, no conceito judeu, ele está impuro. Uma pessoa que toca em alguém que está morto, já viu aquelas pessoas que estão mortas? Às vezes o parente vai lá, o amigo vai lá e toca na pessoa. Tem uns que abraçam, tem uns que beijam a pessoa na hora do luto, na hora do velório. Vocês já viram isso, gente? Então,
na nossa concepção, isso daí a gente entende. É o luto, a pessoa está triste, está se despedindo. No conceito judeu, não. Você tocou, a pessoa está impura. A pessoa está impura, ela tem que fazer todo um processo de purificação. Quando o texto fala que ele não queria se contaminar com os manjares do rei, é porque certamente o que era oferecido para eles eram comidas que na concepção do judeu eram comidas impuras, eram comidas que poderiam contaminá-lo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui alguém gosta de camarão? Quem gosta de camarão? Levanta a mão para eu ver. Coco bambu. Gosta do coco bambu, queridos? Glória. Vou dar um vale do coco bambu hoje para alguém. Estou brincando. Brincadeira, pegadinha. Se um judeu come um camarão, camarão na concepção do judeu é um animal impuro. Polvo é um animal impuro. Por exemplo, lula. Se a pessoa come mariscos, são animais impuros. Existem carnes de caça que, se um judeu come, é impuro, não pode. Então, na concepção do judeu, a impureza está muito relacionada à sua fé. Aquilo que eles entendem que traz a contaminação está lá em Levíticos. Daniel falou: eu não vou me contaminar. Por mais que eu esteja longe do templo, por mais que eu esteja longe da minha casa, por mais que eu esteja longe da minha família, eu não vou me contaminar. Ele toma uma decisão: eu serei diferente. Sabe que Deus está ministrando no meu coração? Que chegou a hora de nós fazermos a mesma coisa. Eu serei diferente. É normal fazer isso, mas eu sirvo a Deus, e para mim não é normal, porque a palavra de Deus diz que isso daí não é normal. Então não aceito. Eu teria uma postura diferente, eu teria uma atitude diferente, eu serei diferente. Deus está dizendo: enquanto você não for diferente, você não vive o novo na tua vida. Mas se a partir de hoje você começar a se posicionar e dizer: eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva do Senhor, e eu farei diferente. Se você se posicionar, o novo de Deus, ele chegará para a tua vida. Diz o Senhor para você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Se é para ele, aplauda mais forte. Daniel falou assim: então eu não vou fazer igual os outros fazem, eu farei diferente. Eu não vou fazer igual. E essa escolha que ele fez, Deus fez. Versículo de número 10, número 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, Deus abençoou a vida de Daniel. Fala para o seu irmão do lado: Deus está abençoando a tua decisão hoje. Diga assim: Deus está abençoando o teu posicionamento hoje.